Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, nossas aulas aí da parte de manutenção. Nesse caso aí especificamente a gente vai estar falando sobre termografia, né, ou também conhecida aí como termografia infravermelha. Né, a gente vai estar dando fazendo algumas considerações aí iniciais, né. Então esse vídeo aí ele vai ficar como uma introdução para esse processo. Onde a gente vai fazer outros vídeos também nessa parte de termografia e a gente finaliza, né, pelo menos aí uma sequência inicial com um relatório, né, um relatório aí de análise e manutenção proveniente da análise termográfica. Bom, o que é importante ter de ciência, né, nessa parte de termografia infravermelha? É, Se tem justamente o envolvimento, né, do uso de elementos, né, de dispositivos ópticos, né, como vocês podem ver esse na mão aí do operador, né, que é justamente o termovisor. E esse dispositivo, o grande objetivo dele é medir a radiação, né, ou seja, ele consegue ter essa análise do espectro da imagem por meio de radiação. Né. Só que aí vem um detalhe importante. Eu vejo o sistema que tem maior ou menor radiação luminosa na imagem, né, promovida pelo termovisor, mas eu tenho que levar em consideração o seguinte: como é que eu vou ter o parâmetro para, nesse caso da termografia, que vai me dar a base principal, que é justamente o que? A base principal da análise termográfica ela está ligada à temperatura. Ou seja, deixa eu mudar aqui a cor. Então, nesse caso aqui, ele está ligado à temperatura, o qual eu vou ter como objetivo saber se tem algum elemento mais quente ou mais frio, enfim. Uma análise do sistema com base como um todo. Né? Nesse caso aqui, a imagem está mostrando aí de um comando elétrico, mas ela é utilizada para N situações. Né? Então, o grande detalhe é justamente como correlacionar a radiação à temperatura. Né, onde a radiação é justamente o movimento do calor, né, que ocorre quando há propagação de energia radiante. E nesse caso, está justamente com maior calor, maior intensidade radiante, menor calor, né, ou mais frio, menor a capacidade radiante. Né. E essa capacidade radiante ela está justamente ligada às ondas eletromagnéticas, né, que é o que permite essa análise termográfica, né? Ou seja, de você analisar uma terma, né? Ou seja, analisar uma imagem térmica e ter essa consideração do processo. Exemplo, nesse caso aqui da imagem, que ele está observando aqui os dispositivos elétricos, aqui dá para observar que tem uma maior condição de propagação de radiação, né, no elemento. Né? Agora, essa análise é interessante ter justamente como base o seguinte: aqui a gente tem o espectro de cores, né, do mais radiante para o menos radiante, mas você pode ter aí uma diferença de 1 grau, 2 graus, então também existem os detalhes que nos diz respeito à calibração do instrumento. Né? Então é importante essa análise. Né? Então justamente quando se tem essa onda eletromagnética, você acaba não tendo um meio direto, né, de transferência, né, de temperatura. Então, nesse caso, esses dispositivos eletrônicos, né, ou seja, os termovisores, eles conseguem detectar, né, essa radiação e correlacionar com a temperatura da superfície, né, o qual a gente tá realizando lá a inspeção. E hoje se tem uma precisão muito alta, né, desses instrumentos aí. Né? Por exemplo, mais ou menos 0,05 graus Celsius, né? Ou até mais preciso do que isso aí. Né? Tem alguns instrumentos que têm uma precisão maior. Né? Então eles têm uma sensibilidade muito alta. Agora, o que vai permitir que se tenha precisão nessa análise é justamente a questão da confiabilidade do instrumento, levando em consideração também a calibração ou o parâmetro que você vai ter lá do elemento. Né? Então isso é importantíssimo. Né? Como exemplo aqui a gente tem a medição de 3 pontos diferentes. Né? Aqui está justamente a escala de imagem, né, que faz a correlação com essa parte térmica, né? Ou seja, a temperatura que ele está indicando menor, né? Ou seja, a imagem que está emitindo radiação com menor temperatura está de 15,5 e a maior com 26,3. Então aqui no espectro que ele está observando,
né, ele está variando aqui de 19,3 até 26,2 em cada um desses pontos aí indicados. Então, o grande detalhe para o uso do termovisor, ele está muito ligado à questão da calibração, ou seja, eu não posso pegar um termovisor, ligar ele e apontando para todo lado, dizer, essa temperatura é tanto, essa outra temperatura é tal. Tem que ter parâmetro para justamente poder calibrar, ou seja, um elemento com a temperatura específica, correlacionar a temperatura que ele está realizando, analisar se tem algum desvio, para poder de fato fazer o tipo de leitura, né? O termovisor, né? Você pode perguntar assim, poxa, mas eu não posso utilizar um outro elemento para medição de temperatura? O termovisor, ele te dá uma possibilidade grande que é justamente fazer essa medição sem ter o contato. Por quê? É justamente essa emissão de ondas eletromagnéticas proveniente da radiação. Tá bom? Então esse é o conceito inicial para a gente tomar como base. E aí a gente vai fazer outras aulas falando mais sobre análise termográfica, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos, né, da parte de ciclo de fabricação, né, e a gente vai estar falando hoje sobre retração, né, retração em moldes, né, moldes ligados à parte de fundição, né. Bom, antes de falar sobre cálculo, né, referente à retração, né, o que é que a gente precisa entender? Aqui a gente tem um desenho representando o molde, né, e aqui a gente tem um desenho representando a peça fundida. Quando o processo de fundição ele ocorre com temperaturas elevadas, né? Então, com essa indicação de temperaturas elevadas, a gente tem sempre que tomar como base a agitação molecular que existe, né, durante aquele processo, né? Ou seja, o material está líquido e ele vai estar passando por mudança de fase, né? Então, obrigatoriamente, né, devido a essa questão da mudança de temperatura, a gente vai ter a diminuição da agitação molecular, consequentemente a gente vai ter a retração, né? Ou seja, ele estava numa condição expandida, né, vamos assim chamar, e ele vai estar tendo a retração por causa da diminuição de temperatura, visando o molde chegando aí nem o molde, né, mas o produto chegando à temperatura ambiente, né? Chegando à temperatura ambiente, ou seja, ele vai estar saindo de uma temperatura relativamente elevada para uma temperatura mais baixa, consequentemente ele vai ter uma retração. Então isso significa que se o molde ele tiver com o comprimento final igual ao comprimento final do produto, né, quando a gente fala de produto, entenda-se produto final, né, se a indicação do molde for igual à do produto final, a tendência é que o produto, quando venha a resfriar, ele fique menor, né? Ele fique menor do que o valor indicado ali do molde, ou seja, o produto ele vai ficar com um valor menor do que deveria, né? Então é necessário utilizar os coeficientes, né, ligados à indicação dos moldes, tomando como base ligas metálicas, né, onde a gente tem valores aí específicos. Exemplo, para o alumínio, né, se considera uma indicação de retração de 1,2%. Ou seja, se ele vai ter essa retração indicativa de 1,2%, né, que é a indicação para o alumínio, ele deve ser considerado no projeto do produto nesse caso, molde. Né? Então o molde ele deve ter essa indicação de expansão aí de 1,2% na sua fabricação, visando a retração final do material, tomando como base a medida do projeto. Então vamos aqui para o cálculo, né? Vamos supor o seguinte, né? Vamos supor aqui que o produto final, né, ele seja esse aqui, como a gente já comentou, ele venha ter, vamos falar aqui só de comprimento, né? Vamos verificar aqui tomando como base só o comprimento. Vamos supor que o comprimento final dele seja 300 milímetros, né? A peça alumínio, né, tomando como base aí aquela indicação da retração de 1,2%, né, tabelada, tomando como base essa taxa de retração, né, a fórmula indicativa seria o seguinte, né, o objetivo na verdade seria saber o comprimento, né, do molde, né, o comprimento do molde, tomando como base essa medida aqui indicada, né, ou seja, se o produto ele vai ter 300 milímetros, qual o comprimento respectivo que o molde vai ter referente a essa indicação geométrica, para que o produto realmente atinja 300 milímetros, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte,
né? A gente tem aqui a indicação do molde, vou colocar aqui como M, né? Na verdade é uma indicação percentual simples, né? Mas vamos tomar aqui como base aqui uma indicação por fórmula, né? Onde a gente teria aqui o comprimento do produto, né? Multiplicado por 100%, dividido por 100% menos a taxa de retração. Vou colocar aqui taxa de retração. A taxa de retração que vai ser referente ao valor do material. Nesse caso o alumínio é 1,2%. Né? Depois a gente faz uma indicação aí com outros materiais, enfim, falar aí sobre inclusive a norma indicativa. Eu acabei não pegando a norma, né? Como eu estou gravando aí direto essa parte aí desse cálculo, né? Eu já trabalhei com relação de alumínio, né? Então aí é bem comum para mim o uso do alumínio, que é 1,2% aí referente à retração, né? Então esse TR aí seria a taxa de retração. Beleza, então teria aí essa indicação da substituição, né? Vamos colocar aqui ao lado, fazendo as mudanças. O L, como eu falei, é a indicação do comprimento do produto, né? O comprimento do produto, nesse caso, é 300 milímetros, né? Então a gente teria 300 milímetros, multiplicado por 100%, né? Dividido por 100% menos a taxa de retração, né? Então a gente teria aqui 100% menos 1,2%, né? 1,2% que é a taxa de retração aí do alumínio. Bom, então deixa eu colocar aqui em cima para ficar melhor aqui a indicação. A gente teria 300 multiplicado por 100, né? 300 multiplicado por 100, né, dá 30 mil. Então a gente teria 30 mil dividido por 100 menos 1,2, né? 100 menos 1,2 vai dar 8,8, né? Daria aqui 8, daria 98,8, isso, 98,8, né? Então a gente teria 30 mil dividido por 98,8, né? Que nesse caso aí dá 303, vou colocar aqui ao lado, 303,64. Então, essa indicação aqui seria o comprimento do molde, ou seja, ele teria aí 303,64 milímetros. Comprimento do molde, entenda-se comprimento ali da cavidade, levando em consideração a retração que o material vai ter quando ele chegar ali à temperatura ambiente, né? Isso aí tomando como base a indicação da taxa de retração do alumínio, que é 1,2%, né? Então a gente teria aí essa indicação, ou seja, se esse comprimento específico do produto é para ele chegar a 300 milímetros, o molde referente a esse mesmo comprimento ele deveria ter 303,64 milímetros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!